Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. E por aqui nós falamos sobre estudos bíblicos, identidade em Deus, propósito, espiritualidade e muitas coisas importantes na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. E nessa semana nós estamos com uma série de mensagens sobre as mulheres da Bíblia. Então, se você não ouviu ou perdeu alguma delas, eu vou deixar já aqui na descrição desse vídeo o link da playlist completa. Não deixa de assistir, que sem dúvida cada mensagem, cada mulher da Bíblia vai falar muito no seu coração e vai te trazer inúmeros aprendizados. E se você chegou agora, eu quero te convidar a ficar por aqui, a se inscrever, deixar o seu like. E toda semana nós temos vídeos novos por aqui, ensinos bíblicos, devocionais, tudo pensado para fortalecer a sua jornada na caminhada cristã, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre Abigail. Nós vamos ler sobre Abigail lá no livro de 1 Samuel, onde está narrando toda a história do rei Davi, desde quando ele foi chamado, ainda menino, na casa do pai dele, quando ele foi ungido, recebeu uma palavra do profeta Samuel e veio a se tornar rei depois. É basicamente essa história, a história de vida do rei Davi, que é contada no livro de 1 e 2 Samuel. Mas, nesse meio do caminho aí, em uma das suas fugas, né, quando Davi fugia do rei Saul, que o perseguia, tentava matá-lo, nós vamos ler e encontrar a história de Abigail. É quando o caminho dessas duas pessoas se cruza ali na Bíblia. E mais ou menos ali pelo capítulo 6, no primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que Davi estava com as suas tropas fugindo, se escondendo em cavernas. E aí, um determinado dia, Davi pede para que as suas tropas vão ali, ó, visitar as cidades vizinhas, os pequenos reinos, né, vizinhos. E lá eles se deparam com uma região que era governada por um homem, e esse homem chamava-se Nabal. E quem era Nabal? Nabal era o marido de Abigail. E a Bíblia faz questão de frisar para a gente que Nabal era um homem tolo, insensato, rude, ele não era um homem bom e nem um homem sábio. Mas a Bíblia também frisa que Abigail, a sua esposa, ela era sábia, ela era boa, ela era o oposto do seu marido. E foi então que as tropas, os homens, alguns dos homens de Davi chegaram até aquela região e falaram com Nabal e com seus servos, dizendo quem eles eram, em nome de quem eles tinham ido. Ou seja, em nome de Davi, que ainda não era rei. E eles pediram apoio para tentar formar uma aliança, pedir suprimentos, afinal eles estavam peregrinando ali por aquela região, fugindo do até então rei Saul. Mas Nabal esnoba aqueles homens, e não só aqueles homens, ele esnoba também ao rei Davi, fingindo que, ó, Davi, nem sei, nunca ouvi falar, não sei quem é. Mesmo que Davi ainda não fosse rei, naquela região, devido aos feitos, né, ele já era conhecido como um homem de guerra, um homem que lutava, e principalmente como o responsável por ter matado o gigante Golias. A fama de Davi se espalhava, e esse era um dos motivos, inclusive, que Saul queria tanto persegui-lo e matá-lo, porque ele percebia o quanto Davi estava crescendo. Mas essa história aqui é sobre Abigail. Acontece que um dos servos de Nabal, sabendo de Davi, da fama dele e temendo o poder que aquele homem carregava, ele foi correndo até a sua senhora, né? Então até Abigail, até a esposa de Nabal, e contou para ela tudo o que tinha acontecido. E é a partir desse ponto que a gente vai começar a aprender com essa mulher, a entender quais foram as atitudes que ela tomou a partir daí para garantir que ela, a sua casa, o seu marido, o seu povo ficassem a salvos e não sofressem com as consequências dos atos que o seu marido tinha cometido. A Bíblia conta pra gente que de imediato aquela mulher se mobilizou os seus servos, separou pães, frutas, banquetes, animais para levar esses suprimentos e estava determinada a ir ela pessoalmente encontrar com Davi para tentar pôr panos quentes na situação, para tentar, ó, tranquilizar aquele caos que o marido dela tinha causado. Porque quando Davi soube da reação de Nabal, não só da negativa dele, mas da forma com que ela aconteceu, com toda aquela superioridade, esnobação, ele se irou, ele ficou furioso. E ele estava decidido a ir pessoalmente com as tropas agora matar Nabal, ferir ele, destruir com todas as coisas que ele tinha. E a história conta que enquanto Nabal continuava lá, dando o seu banquete, as suas festas, com a sua bebedeira, Abigail estava bolando um plano e saiu de encontro a Davi. E ela realmente encontra Davi ali no meio do caminho e começa a conversar com ele.
Ela começa uma negociação com Davi. Ela se desculpa, ela fala: "Olha, eu trouxe tudo isso daqui para vocês, aceitem de bom grado essa oferta, nos perdoem, não vá até lá, não vale a pena para você, Davi". Ela reconhece aquilo que Davi carrega, e isso é um ponto que chama a atenção de Davi, a gente vai ver mais para frente. Ela diz que quando ele vier a ser levantado como o homem que Deus o chamou para ser, podia ser que lá futuramente ele se arrependesse do ato que ele estava planejando ter, que era ferir ali todo aquele povo, Nabal e a casa dele, tudo que pertencia a ele. E Abigail foi muito sábia de não só colocar uma tranquilidade na situação, mas como também tranquilizar o coração de Davi, um coração de rei, mostrando que ela identificava nele a nobreza, quem ele viria a ser e que jamais ele poderia carregar sobre os seus ombros uma culpa, um remorso por uma situação que ali talvez viesse a ocorrer enquanto ele estivesse de cabeça quente. E aí a história conta que Davi aceita as desculpas dela, aceita a oferta que ela trouxe de alimentos, comidas e bebidas e decide então que tá tudo bem, que ele não vai seguir adiante e vai voltar para seu esconderijo onde ele estava ali fugindo do rei Saul, ainda enquanto Abigail voltava para sua casa. E quando Abigail volta para sua casa, ele encontra o seu marido ali, ó, embriagado de tanto vinho e decide contar para ele tudo o que aconteceu em um outro momento. Acontece que quando ela conta para ele no dia seguinte, a Bíblia conta que esse homem, que Nabal, teve um infarto. Ele ficou tão nervoso com aquela situação, tão aflito, com talvez até um medo, alguma coisa assim, e ele infartou. Tamanho o nervoso que ele sentiu de toda aquela história que aconteceu e ele nem se deu conta. Talvez ele tenha até se dado conta da insensatez dele naquele momento, teve um remorso, a gente nunca vai saber. O fato é que ele teve um infarto e está escrito na Bíblia que Deus, que o Senhor o feriu. E a gente pode interpretar aí que Deus não só permitiu o infarto dele, mas como permitiu que ele viesse a perder a sua vida em decorrência daquele infarto. E quando Davi ficou sabendo dessa informação alguns dias depois, imediatamente ele mandou que um dos seus homens voltasse até a casa de Nabal, mas dessa vez para resgatar Abigail, porque ele queria Abigail como sua esposa. Gente, eu estava lendo essa história no meu devocional e quando eu li, eu fiquei assim: "Meu Deus, que reviravolta! Que reviravolta! Como uma mulher sábia, uma mulher que não buscou nada em troca, ela só queria ali, ó, tranquilizar a situação para não piorar algo que já estava ruim. Por conta disso, ela foi tirada das mãos de um homem insensato, de um homem rude e escolhida como esposa de um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Nós sabemos que a Bíblia se refere a Davi assim, um homem segundo o coração de Deus. Porque da mesma forma que ela, Abigail, reconheceu em Davi um homem de Deus, sem dúvida, ele, como um homem sábio, reconheceu naquela mulher uma atitude sábia, diplomática, digna de uma mulher que poderia estar ao seu lado. Muito forte, né? Quando alguém vem falar para mim que ler a Bíblia é chato, que é monótono, que é difícil, eu reconheço, tem alguns livros que até são, mas a maioria, principalmente os livros históricos, né, Josué, Ruth, Esther, Samuel, que contam essas histórias da vida de muitas pessoas ali da Bíblia, gente, eu fico lendo e eu fico assim, meu Deus, parece uma história de cinema, tem ação, tem tristeza, tem alegria, tem reviravolta. Olha o tamanho da reviravolta que a gente teve na história de Abigail, o que veio acontecer na vida dela. E com isso que eu quero trazer aqui, listar para vocês alguns pontos de quais as principais lições, aprendizados que a gente pode tirar com essa atitude dela. A primeira delas é ser alguém que tranquiliza, uma apaziguadora, não ser aquela mulher rixosa que causa briga, que causa conflito, que está sempre batendo boca. Não, mas alguém que vai trazer, ó, a leveza, a tranquilidade para sua casa, para suas relações, para sua vida em torno, deixar harmonia, ver que está surgindo um conflito, não a fomentar aquele conflito, mas deixar aquilo tranquilo, apaziguar aquela situação. Essa é uma lição que ela traz pra gente. A segunda é o impulso.
Com certeza, quando ela soube através de um dos seus servos, dos trabalhadores da sua casa, de tudo aquilo que tinha acontecido e do tamanho o erro que o marido dela tinha cometido, ela poderia ter saído brigado com ele, ela poderia ter se trancado com medo, ela poderia ter feito N coisas através de um impulso emocional, mas ela freou as suas emoções, imagino eu, tá? Freou as suas emoções e pensou: qual é a melhor atitude que eu posso ter para tranquilizar, para reverter essa situação. E a atitude dela foi justamente organizar todos os alimentos, os suprimentos que Davi e os seus homens iriam precisar, se direcionar até ele e redimir tudo aquilo que tinha acontecido. O que nos leva a aprender uma terceira coisa com ela, que é sobre a culpa, sobre não buscar os culpados. E ela assumiu a culpa, mesmo que a culpa não fosse dela, em prol de algo maior, em prol de ter paz na sua casa. Ela procurou o mínimo possível expor o seu marido, por mais que ele tivesse tido uma atitude nada sábia, ela não bateu na tecla de que ele era errado, de que ele havia errado e a culpa era dele. Não, ela preferiu se desculpar, tranquilizar e voltar para sua casa. E essas são as lições que Abigail deixa pra gente. Foi tudo isso que eu aprendi lendo aquela passagem que é tão curtinha, é só um capítulo, e o Espírito Santo foi ministrando para mim o quanto a gente podia aprender com essa mulher. E eu espero que você tenha aprendido com ela também. Mas ainda assim, eu quero também te convidar a ler. Tira um tempinho, vai lá no livro de 1 Samuel, busca essa história, leia também, porque aqui, gente, eu tô falando, mas eu acabo de repente passando um detalhe ou outro que quando você estiver lá lendo, sem dúvida, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração de acordo com alguma particularidade do seu comportamento, da sua vida, algo que precisa ser transformado, tá? Esse era o vídeo de hoje. Não esquece de clicar aqui na descrição desse vídeo, ver a playlist completa com as outras mensagens sobre as mulheres da Bíblia, e eu tenho certeza que cada uma delas vai agregar muito na sua caminhada, no seu comportamento, na sua forma de pensar. Tá bom? Compartilha esse vídeo, pega esse link e manda para alguma amiga, para alguma mulher de Deus que você sabe que precisa ser edificada por esses ensinamentos também. E assim você me ajuda a compartilhar ainda mais longe, não só os vídeos aqui do canal, mas principalmente as mensagens que eles carregam, a mensagem de Deus, tá? E eu vejo você no nosso próximo vídeo.